em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 354. Eu sou Rafael Arinelli e hoje eu atendo pela alcunha de Capetinha. Boa! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Doni Correia, crítico, doutor em Estética e História da Arte pela USP. Eu não atendo por Capetinha, mas faço minhas estripulias de vez em quando. Quem não faz, né? Quem não faz? Eu sou Daniel Cury e grandes obras e grandes artistas nunca morrem, a não ser que a gente deixe eles morrerem. É verdade isso daí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 354 para falar sobre um clássico, né? Como vocês sabem, aqui no Cinemação a gente adora analisar os clássicos, né? Não à toa, a gente já falou aqui no 332 sobre a lista de Schindler, no 283 a gente falou sobre Psicose, no 273 a gente falou sobre O Sonho de Liberdade, no 253 a gente foi falar sobre A Felicidade Não Se Compra e muitos outros clássicos e tal. E aí faltava nessa nossa lista de clássico um clássico brasileiro, né? E aí, o que aconteceu, Dani? Daí a gente tava conversando sobre o próximo e aí a gente tava vendo, teve aquele papo do recentemente vencedor do Oscar, que é um primeiro coreano a ganhar o Oscar, que é o Bong Joon-ho, contando do quanto Deus e o Diabo na Terra do Sol era um filme importantíssimo pra ele e tudo mais, e isso acendeu a chavinha de um ótimo clássico brasileiro pra gente começar a discutir, né? Que é um filme complexo, é um filme que muita gente mais ouviu falar do que viu, né? E que tem muito a ver com os dias de hoje e com muita coisa louca, porque, né, afinal de contas, a história é cíclica e aí é sempre bom voltar nisso, né? E é impressionante como voltou, né, agora, nesse momento, quão importante é resgatar essa obra do Glauber, né? Sim, nem fale. Não, e o quão foi interessante, né, você pegar e ver um diretor que ganhou tantos holofotes e tal no Oscar e o cara pega e diz pra todo mundo, pra quem quiser ouvir, que Deus e o Diabo na Terra do Sol é um dos filmes que marcou a vida do cara, assim. Então, a gente falou, bom, a gente já fala de clássico, vamos então entrar dentro desse clássico, vamos falar um pouco de Glauber Rocha, vamos falar de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Obviamente, né, você que acompanha o Cinemação também sabe que vamos dar spoiler, mas também a gente tá falando de um filme de 56 anos, então acho que tudo bem o spoiler aqui. Eu tenho a teoria dos 5 anos, né, se não viu o filme em 5 anos, o spoiler tá liberado. Sim, também acho. Acho uma ótima teoria. A minha vai pra 1 ano, às vezes, também. Às vezes, né? Não, porque agora tá tudo mais otimizado, né? Tem razão. Exatamente. E pra ajudar a gente nesse papo aqui, a gente tá trazendo o Doni, que já começou se apresentando aí. É um poeta, cineasta, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP. Faz uma macarronada maravilhosa, costura, dança, né, Doni? Você é um cara multitalentoso. Vendo ingressos como cambista do circo, conserto geladeira e afins, né? Não chego a ser tão versátil, não. Macarronada boa quem faz é minha esposa. Apesar de eu morar na Moca, eu não tenho esse dom. Doni, seja bem-vindo aqui pela primeira vez com o Cinemação. A gente conheceu o Doni, esteve junto com o Doni aí no Cicinipod, né, o evento que a gente organizou no começo do ano. E, cara, é muito legal ter você aqui, porque a gente sabe da sua capacidade né, de argumentar e tal, mas também de todo o seu intelecto histórico e tal. Então vai ser muito rica a sua participação aqui. Eu só tenho que agradecer mesmo você estar aqui disponibilizando o seu tempo para falar com a gente. Pô, eu que agradeço o convite. Claro que eu participaria, ainda mais com um assunto desses, né?
Glauber, para mim, junto com Walter Hugo Cury, os melhores cineastas brasileiros. Aí, apesar do Glauber odiar o Cury, a recíproca não era verdadeira, mas o Glauber odiava tudo que não era do cinema novo, né? Então, São Paulo, para manter essa rixa aí do eixo Rio-São Paulo, tudo bem que Glauber era baiano, mas tá no Rio, é carioca. Então fica aí essa espécie de clássico futebolístico aí entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não podia deixar de participar porque Deus e o Diabo na Terra do Sol e Glauber eu descobri adolescente ainda, e de lá pra cá, poxa, né, fiz uma imersão em tudo quanto era possível aí. Talvez Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando eu tenho que fazer aquelas listas de 5, 10 filmes favoritos da vida, assim, que eu odeio isso porque são muito mais do que isso, mas Deus e o Diabo na Terra do Sol nunca falta. E Terra em Transe, né? Pô, Terra em Transe, exatamente. Sim. Vamos bater esse papo sobre Glauber, sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois do Oscar, a gente tem que vir e colocar nosso pé aqui no cinema nacional, né? Afinal de contas, vamos do glamour da maior premiação do cinema mundial para esse cinema, como eu diria Glauber, a estética da fome, né? Então a gente vai para tudo que é lado, né, Dani? A gente sai de Los Angeles e vai pro sertão. Pro sertão, é verdade. A coisa é assim, é desse jeito. É verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Você que quer aí comentar, né, sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou quer comentar sobre o nosso podcast, ou quer conversar com a gente sobre alguma outra coisa que de repente é do seu interesse, que a gente possa te ajudar, de repente conselhos amorosos com Daniel Cury, por exemplo, né, Dani? De repente sou especialista no assunto. Pode me mandar. Mande aí seu e-mail para contato@cinemação.com, nosso e-mail oficial aqui do Cinemação. Você também pode acessar o nosso site, né, o cinemação.com. Lá você vai encontrar vários artigos, críticas, vídeos, artigos falando sobre Netflix, séries e muito mais. Tem muita coisa bacana lá. Além disso, o nosso podcast, né, está nas principais plataformas aí de podcasts. Então estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcast, no próprio YouTube estamos lá também, SoundCloud e tudo mais. Procure sempre como Cinemação, né? Cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses. Você vai encontrar a gente sempre com muita coisa bacana para vocês. Lembrando sempre que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente tá com vários novos patrões e patroas que entram lá no nosso grupo do Cinemação Premier, que ganham presentes anuais e que ainda contribuem para que o nosso podcast seja cada vez melhor. Então entra lá no cinemação.com/contribua ou clica no botãozinho contribua lá no cinemação.com, lá no topo, e você escolhe uma das plataformas diferentes. Tem 3 plataformas com vários valores possíveis para você contribuir, e você pode começar a partir de R$1 ou $1. De repente $1, ó, o dólar tá valendo aí um salário mínimo, não, brincadeira. Mas enfim, entrando lá você escolhe a melhor plataforma e você vira um patrão ou uma patroa do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário da Kátia Barga, ela que é patroa aqui do Cinemação, ajuda a gente, além disso ajuda também comentando, né? E a Kátia mandou um comentário pra gente lá no podcast Cinemação 340 sobre Coringa, e ela falou o seguinte: grande episódio, adorei ter alguém com lugar de fala no podcast para falar sobre palhaços. Ótima participação do Heineken. Aliás, os convidados deram uma dinâmica super legal para análise. Achei o filme do Coringa tão bom quanto icônico. E apesar de ter adorado o filme e achar que ver de novo agregaria para ver mais detalhes, não tenho muita vontade. Me lembrou quando vi o quarto de Jack. Embora esse caso foi mais que incômodo. Fiquei me debulhando de lágrimas a maior parte do filme. É verdade. Tem às vezes esse probleminha, né? Eu não acho que ele precisaria ter se aprofundado mais sobre as questões políticas. Está tudo lá já. A desigualdade, as péssimas condições da cidade, o quão tênue é a linha que segura quem está vulnerável no sistema. Ótimo episódio, parabéns aí. Kátia, obrigado novamente aí pelo seu comentário, foi demais. Muito legal mesmo saber aí que você
gostou do episódio. Cara, o Heineken é uma pessoa maravilhosa pra gente conversar aqui, porque é um cara super técnico, é um cara que entende muito também, né, nos meandros ali de se fazer filme, e certamente esse ano vamos ver aí a volta do Heineken pro podcast Cinemação em breve, hein? Em breve. E já que a gente tá falando de grandes filmes de 2019, eu vou ler um comentário que surgiu no finzinho do ano também, do Roberto Unger Jr. sobre o podcast Nós. Foi o podcast 312, já faz um tempo, quase um ano, né? E ele comentou o seguinte: estou tão atrasado com filmes este ano que somente este final de semana pude assistir ao super filme Nós. Nós é sobre nós em tantos aspectos que leva algumas horas para se digerir. E o seu podcast somou muito ao filme, serviu para refletir ainda mais. Algo que eu senti no jovem filho da família principal, o personagem do Ivan Alex, é que ele se identifica com o duplo até por ambos serem híbridos. E aí ele continua um negocinho que dá um spoiler, então eu vou poupar você aqui do spoiler de Nós. Melhor. E ele termina assim, ó: por fim, o filme é tão atual que creio que muitas pessoas não devem ter visto ou compreendido o filme como uma crítica ou alegoria. Às vezes é preciso tempo para ver, se afastar, e eu sinto que Nós será um desses filmes cult que vai envelhecer cada vez melhor. Um filme complexo, com interpretações perfeitas, elenco escolhido a dedo e um final que permite ter medo. O filme mostra horror por ser um reflexo exato do que somos hoje em dia. E tem tudo a ver com o podcast de hoje, afinal de contas é sobre um filme que tem tudo pra durar muito tempo. E o bom dos filmes são aqueles que duram muito. Bom dia, Coronel Moraes. Bom dia. Trouxe as vacas. Mas morreram 4. Ah, beberam no açude do norte? Sim, senhor. Era onde tinha água. Foram mordidas de cobra. Trouxe 12 vacas. Queria fazer a partilha para ajustar as contas. Não tem conta para acertar. As vacas que morreram eram todas suas. Mas, senhor Moraes, as vacas tinham o ferro do senhor. Não pode ser logo as minhas. Sou homem pobre. Foi azar, mas é verdade. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi lançado no dia 10 de julho de 64 aqui no Brasil. Dirigido pelo baiano Glauber Rocha, né, o filme conta a história do Manuel, que é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta, né, pelo Coronel Moraes e acaba matando ele numa briga que acontece ali. Aí ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que ele acaba fugindo com a sua esposa e o casal acaba se juntando aos seguidores do Beato Sebastião, que é um cara que promete o fim dos sofrimentos através do retorno a um catolicismo místico e ritual e tal. E aí, com tudo isso, eles começam a se envolver com o Sebastião ali e tal, mas eles acabam presenciando a morte de uma criança e a Rosa acaba matando o Beato ali. Simultaneamente a isso, o Antônio das Mortes, que é um matador de aluguel e tal, ele tá andando ali a serviço da Igreja Católica e dos latifundiários da região, né? E ele busca ali exterminar os seguidores do Sebastião e tudo mais. É um filme muito centrado, né, na nossa história, na história brasileira, um filme muito raiz, assim, com um pé muito fincado aqui em terras tupiniquins. E Dani, diz pra gente, quem mais compõe a ficha técnica, né, além do Glauber Rocha, que é diretor, roteirista e tudo mais, quem mais compõe a ficha técnica aí de Deus e o Diabo na Terra do Sol? Então, o filme tem o roteiro também com participação, né, teria tido participação do Walter Lima Jr. e do Paulo Gil Soares, né, embora seja um filme, enfim, que depois a gente pode discutir como ele foi feito, né? No sentido de, enfim, o roteiro provavelmente foi sendo articulado junto com a filmagem, né? A trilha sonora desse filme é do Sérgio Ricardo, que fez depois também a do Terra em Transe, né? Já que a gente tá falando aqui do segundo filme, né? Do Glauber Rocha. A montagem desse filme é do Rafael Justo Valverde, que tem muito filme na história dele. Foi um montador brasileiro riquíssimo, que teve entre tantos filmes, ele fez o Rio 40 Graus, até o Roberto Carlos a 300 km por hora, enfim, e muitos outros, né? A fotografia do Valdir
Valdemar Lima. E no elenco a gente tem o Geraldo Del Rey, né, que é o protagonista, com a Ioná Magalhães, o Otton Bastos, Maurício do Vale, Lídio Silva e João Gama, entre os principais nomes aí do elenco que dá pra citar. Desses, pelo que eu encontrei aqui, o Otton Bastos é o único que é vivo hoje, né? Os outros, pelo tempo do filme, já são atores que já faleceram. Pelo que eu vi, acho que todos já faleceram. Só o Otton Bastos que tá vivo, inclusive trabalhando, tem novela e tudo mais. Exatamente. Cara, esse filme, ele tem tanta coisa pra gente analisar, né? Porque o Glauber Rocha, pra quem não sabe, o Doni até começou falando dele aí, é um dos cineastas mais incríveis que a gente tem na cinematografia brasileira, assim, é um cara que realmente foi disruptivo, né? Já é falecido. O interessante dele é realmente que ele faz esse cinema que ele mesmo dizia que era um cinema difícil, né? Era um cinema disruptivo e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção, logo que o filme vai começando, que vai aparecendo ali, né, o nome das pessoas que estão trabalhando e tal, é que em determinado momento ele fala sobre letra e música. E aí o Glauber Rocha, ele está envolvido ali na composição das letras, das músicas que são cantadas ao longo do filme e tal. E conforme você vai assistindo o filme, você vai vendo a importância das músicas, como elas acabam compondo a cena ou dizendo coisas assim que às vezes não precisam necessariamente serem ditas. Então é muito interessante como a gente vê um cara assim permeando várias áreas ali, né? E uma das coisas que o próprio Glauber falava é que ele queria que o espectador fosse parte da história, ele queria um espectador presente, pensante ali, né, junto com ele. Então, para isso, ele fazia filmes que eram filmes que ele queria provocar e tal. E essa estética, que ele mesmo chamava de estética da fome, né, que é uma linguagem adequada, né, à escassez de recursos. Então, ele quer romper com o cinema clássico e quer trazer essa ideia de câmera na mão, uma câmera leve. Ele queria dar esse dinamismo, quer dizer, a pessoa que estava ali manejando a câmera, ela poderia, né, se movimentar. Influência da novela e vague, né? Novela e vague, exatamente. Os próprios atores, né, acabam tendo um outro tipo de interação com a câmera, e isso também é outra coisa que me chamou a atenção, como às vezes a gente tem ali até a quebra da quarta parede, né? A gente tem na figura lá do Corisco, ele vira e mexe, ele fala alguma coisa e ele olha direto pra câmera. É um diretor potente, né, Doni? Com certeza. Eu acho que aí tem algumas etapas que a gente precisa explicitar para poder compreender a razão de toda essa ruptura do cinema do Glauber e do cinema novo de uma forma geral, mas de uma maneira mais acentuada no Glauber, né? Porque o cinema brasileiro vinha de grandes fracassos de cinema industrial. A gente tinha, logo ali nos anos 40 e 50, a Atlântida, no Rio de Janeiro, fazendo filmes populares, voltados para o carnaval, com marchinhas de carnaval, com Oscarito, com Grande Otelo, com Anselmo Duarte, que por sinal foi o que abriu as portas aí da molecada toda do cinema novo, né? Porque abriu as portas ganhando Cannes em 1962. E por outro lado, em São Paulo, a gente tinha o grande fracasso retumbante da Vera Cruz, né? Então, o cinema brasileiro, ele estava marcado por uma sucessão de falhas estruturais, aí, de falhas logísticas e econômicas no campo da indústria cinematográfica. Então, esses jovens aí que começaram a fazer cinema a partir de meados dos anos 50, começo dos anos 60, vinham justamente com essa proposta de fazer um cinema independente, influenciado pelo neorrealismo, ou seja, o Glauber, a tecla que o Glauber sempre batia era que o cinema brasileiro não passavam de filmes feitos no Brasil, porque eles não eram filmes brasileiros, sobretudo os filmes feitos em São Paulo, daí é que se cria aí essa espécie de rixa entre os cineastas de São Paulo e os cineastas do Rio, e que os filmes não refletiam a realidade brasileira, né? E o Glauber, ele nasceu em Vitória da Conquista, né, em 1939. Enfim, ele cresceu ali no finalzinho do ciclo do cangaço, né? Ele ainda pegou aquela tradição do matador de aluguel, os beatos, aquela mística em torno de Antônio Conselheiro, que ainda existia, né, de Canudos e tal. Então ele cresceu nesse ambiente muito rico, né? Daí que ele tenta trazer isso tudo para esse que seria o primeiro longa-metragem dele, mas é o segundo, né? Porque ele faz Barra Vento antes, em 62, né? E já tinha feito um curta-metragem.
Então ele escreve um roteiro em 1959 chamado A Ira de Deus, né, que não tem quase nada a ver com o Deus e o Diabo na Terra do Sol, conforme a gente conhece hoje em dia, né? Era um protótipo, era uma coisa que ele ainda estava ensaiando. Para chegar no resultado que a gente conhece, do filme lançado em 64 e tal, ele ainda teria que amadurecer uma série de questões aí, inclusive dominando a técnica formal do cinema para poder romper isso daí em seguida. E é interessantíssimo a gente ver realmente essa questão, que é uma palavra recorrente no cinema do Glauber, que é essa ruptura, né? Como ele quer ser um cara de ruptura, ele rompe realmente com as tradições e ele fala que, meu cinema não é um cinema convencional. Então ele é um cara que quer botar a mão aí nessa ruptura, ele quer trazer um novo linguajar e tal. E essa questão de ser uma coisa muito dinâmica é interessante, porque assim, o filme, quando você vai se deparar com Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele realmente não é um filme fácil de ser assistido, ele cansa. Não é. Ele cansa principalmente porque ele te faz ali, ele te provoca, ele te faz pensar, ele quer que você entenda. Eu acho que são muitas informações históricas, sociais, políticas, que requerem do espectador um certo repertório, um certo preparo prévio aí para poder encarar, né? Que é o que a gente vai ver, um dos filmes dele que tá na boca do povo, assim, do Glauber, é justamente o Terra em Transe, que é talvez ali o ápice, né, da estética, dramaturgia e tal do Glauber, porque o Terra em Transe, ele vai falar sobre o transe político na América Latina, né, e ele fala sobre essa crise de consciência e tudo mais, e aí para ele falar sobre esse assunto, ele cria um país fictício. Exato. E aí aqui a gente tem mais ou menos algo parecido, porque isso foi outra coisa que me chamou a atenção. O filme, ele vai falar nominalmente de Antônio Conselheiro, ele vai falar nominalmente de Lampião, que são duas personalidades nordestinas que viveram em épocas diferentes, né? Porque o Antônio Conselheiro morreu em 1897 e o Lampião morreu em 1938. Então dá-se a entender que Deus e o Diabo na Terra do Sol se passa logo ali depois da época ali do Lampião, da morte do Lampião, ou seja, 1938, 1940, mas eles citam várias vezes o Antônio Conselheiro, inclusive com a própria figura do Sebastião, que acaba sendo quase que um Antônio Conselheiro. Exato, também. É a base, até eu acho lindo a canção final, né, já entrando na cena final, a canção fala: mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E é bem isso, né? Seriam as duas tentativas que a população tem de tentar vencer o neocoronelismo, tentar vencer essa elite que domina o espaço e que causa a pobreza, causa a fome, causa a miséria. Então seria assim, o Deus no sentido de o caminho da religião, o caminho que seria o do Antônio Conselheiro, que no filme é representado pelo Sebastião, e o caminho do diabo, que seria o cangaço, né? Seria enfim, eu acho sensacional esses elementos do tipo, o Sebastião tem essa questão de falar sobre encontrar, né, esse paraíso, essa terra de fartura, que nunca chega, né, que só dá esse conforto, que é bem a coisa da religião, né, aquela coisa do a gente tá sonhando, mas a gente não consegue. E no caso do cangaço, representado pelo Corisco, né, como herdeiro do Lampião, é muito claro, né, que ele chega, o Manuel, enfim, se junta a ele, também na expectativa de ter alguma vingança, de se, né, encontrar algum propósito de vida. Ele aí eu acho sensacional, ele é nomeado Satanás, corta e mostra ele atacando um bolo, né, eu acho sensacional isso. Exato, porque, né, do tipo, ele não é capaz daquilo, e daí ele fala, não imaginava que ia ter que derramar, a que custo, né, de derramamento de sangue e tudo mais, que é um outro debate, né, importante no sentido de se a violência do oprimido é justificável em alguns momentos, mas a que custo, né, ao custo do derramamento de sangue de quem? E aí você tem isso, então você tem Deus, o diabo, e aí no final o filme conclui, né, ele fala assim, a terra não é de Deus nem do diabo, é do homem, é encontrar um meio termo, e é a ideia do Glauber, enfim, super do trabalhador, né, da população se insurgir de alguma maneira, encontrando esse meio termo, né, entre o bem e o mal, né, e que faz muito sentido quando a gente pensa, por exemplo, num país de hoje que está super polarizado, basicamente com pessoas determinando quem é Deus e quem é o diabo, quando na verdade, né, a coisa está na população, né, está na pessoa. Isso que
que você está falando, Daniel, tem um paralelo muito interessante com uma licença poética que o Glauber toma pelo seguinte: conta-se a história real que quando o Corisco, o cangaceiro Corisco, foi capturado e morto, né? Antes de morrer, ele gritou: mais fortes são os poderes de Deus. E o Glauber pega isso, e na hora em que o Antônio das Mortes dá a cabo do Corisco, ele cai gritando: mais fortes são os poderes do povo. Né? Preparando justamente para essa inversão da sacralidade, digamos assim, para essa renúncia do misticismo, que a gente não pode deixar de levar em conta que os cangaceiros eles eram extremamente devotos, né? Eles não eram pessoas, eles eram bandidos, eles eram assassinos, eles eram estupradores, tal, mas eles tinham uma ética religiosa muito forte, quer dizer, eles eram tementes a Deus, né? Porque para eles, estando eles nas condições em que eles viviam, só podia ser por vontade de Deus, e somente Deus ia dizer quando isso ia acabar e o que Deus reservaria depois, né? Isso a gente tem que levar em conta. Ali no momento da morte, o Corisco então profere que mais fortes são os poderes do povo, ou seja, ele entrega, né, de certa forma, para esse país, esse território, essa gente oprimida e essa gente pobre, os poderes que Deus não foi capaz de dirigir, né? Não foi capaz de entregar. Você tem que escolher. Vá lá embaixo. Traga sua mulher e uma criança. Só depois de lavar a alma de Rosa, você está limpo. E isso eu acho interessante, né, da gente rever também essa questão, porque para você que está ouvindo e não conhece, né, não sabe, o Antônio Conselheiro, ele se autodenominava o Peregrino, ele foi um líder religioso, né, acabou morrendo lá naquela guerra de Canudos e tal, na Bahia, em 1897, e a gente tem essa outra figura que também é mencionada repetidas vezes aí no filme, que é o Lampião, que ele atuou no Sertão Nordestino e ele ficou conhecido como Rei do Cangaço, por ele ter sido o mais bem-sucedido líder cangaceiro da história e tal. E acaba falecendo também em 1938, né, no Sergipe e tudo mais. Por que eu acho interessante pensar nessas duas figuras? Porque, historicamente, o filme ele é muito interessante justamente de trazer pra gente essas raízes históricas brasileiras, assim, como o Glauber ele vai trazer essas raízes pra gente de uma forma que vai misturar um pouco a história desses dois personagens nordestinos muito forte, mas ao mesmo tempo ele vai repetir isso de uma forma crítica até, crítica no sentido de análise, né, desses dois personagens, como crítica também na parte religiosa e tal. E aí, até eu fui dar uma olhada na parte lá, na Guerra de Canudos e tudo mais, e é óbvio, né, que de repente vocês podem me ajudar até, mas eu queria só dar uma passada nisso, porque eu acho interessante, porque ele contextualiza bem também essa relação do filme, né, porque existe um trecho do livro lá Os Sertões, né, que é do Euclides da Cunha, e ele tem um trecho ali no período que ele está cobrindo a guerra e tal, que ele diz assim: aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi na significação íntegra da palavra um crime. Denunciemo-lo, exatamente. Então é interessante porque ele já vai trazer justamente assim a causa e ele vai analisar já o movimento, né, de como que aquilo já ocorreu a reação, né, a reação pública daquilo, ou seja, estava havendo um crime. Importante ali. Dizer que naquela época, virada do século XIX para o século XX, principalmente depois da proclamação da República, era muito mais do que comum, mais comum do que a gente imagina, esses movimentos messiânicos que aconteciam pelos rincões do Brasil. Tá? Exato. Canudos se tornou o mais famoso porque foi o maior em tamanho, né? Em proporção, a população de Canudos era maior que a população de Salvador. Né? Chegou a uma população assim, imensa, mas chegou a ter 30 mil pessoas lá. 30 mil pessoas, quer dizer, isso é maior do que muita cidade hoje. Né? Exatamente. Tem muita cidade de 5, 6 mil habitantes, né? Mais do que a gente imagina até. E tudo não passou, na verdade, de uma espécie de tentativa de eliminar aquela população
à moda positivista, como era a filosofia da época, né? Quer dizer, você está limpando, você está higienizando a população para que o homem se torne cada vez melhor, geração por geração. E a gente não pode esquecer que, na verdade, essa guerra começou porque Canudos começou a ser autossuficiente, né, pela quantidade de pessoas, pela cultura de subsistência que eles tinham. Eles começaram a se tornar suficientes, isso começou a incomodar o poder dos latifundiários daquela região. Eles venderam um carregamento de madeira para a capital, né, que foi encomendado pelo governo da capital, e o governo não pagou. Exato. Não pagou o tal do carregamento de madeira. E eles falaram, olha, ou vocês pagam ou a gente vem aqui tomar o dinheiro na bala. E foi aí que tudo começou. Mas a gente tinha outras revoltas nessa época, né? O próprio sebastianismo, que também está um pouco na raiz aí do Antônio Conselheiro, era muito forte, né? O sebastianismo, aquela crença de que Dom Sebastião, o Encoberto, né, rei de Portugal, que desapareceu em Alcácer Quibir, 1530 e poucos, ia voltar, porque o corpo dele não teria sido nunca encontrado, que não é verdade, né? Depois ele foi encontrado e devolvido a Portugal e tudo. Então isso era muito comum no Nordeste, isso era muito comum no sertão, e isso despertava, de alguma maneira, essa polarização entre o oprimido que tentava se tornar autossuficiente e construir a vida dele independente do grande latifundiário, e os coronéis, que eram os latifundiários. E é interessante que tem até um debate que eu vi que eu falei, por que será, né? A grande pergunta é assim, pensando na situação do cangaço e tudo mais, e na situação desses projetos messiânicos, como o caso do Antônio Conselheiro, o governo federal mandou tropas, né, para derrotar Canudos, e ele em nenhum momento mandou tropas para enfim, enfrentar os cangaceiros, né? Tudo bem que são situações muito diferentes. Não, mas essa é uma outra história bastante controversa também, né? Que a gente pode até entrar aqui mais pra frente, mas enfim. Sim. Não, aqui a questão é assim, é porque no caso de Canudos, né, aquilo incomodava demais todos os grandes poderosos, né, os políticos, claro, e tudo mais. E o cangaço incomodava peronomútil, né, porque em alguns momentos ele movimentava alguma economia de alguma maneira, né. Exato. Então ele promovia, né, essas vinganças e tudo mais, mas de certa forma tinha poderosos ganhando com o cangaço. E o exército armou o cangaço, na verdade, né? Exato. Então, e aí tem toda essa relação, né? O cangaço, querendo ou não, se incluiu dentro de um mercado, vamos dizer assim, né? E é muito interessante como que no Deus e o Diabo a gente vê isso muito claramente. Quer dizer, o Antônio das Mortes surge pela primeira vez sendo, enfim, contratado, né, por um político e um padre, né? Ou seja, as duas instituições... As duas forças, né? As duas instituições querendo contratar, oferecendo muito dinheiro para ele matar o Sebastião. Exato. Né? E ele realmente vai lá, enfim, não mata o Sebastião, mas mata todo mundo que estava com ele. Então ele faz uma referência a Canudos, né? Enfim, que não deixa de ser, no meu ponto de vista, não sei se é uma forma que o Glauber teve de criar uma lenda, né? Assim, não é a história... Quando a gente vê essas lendas que o cinema americano traz de lendas europeias, nunca são as histórias realmente, né? Tipo, Rei Arthur, não é exatamente a história do Rei Arthur, mas são lendas que vão alimentando uma base que tem uma verdade, que tem algo que representa o que foi o Brasil, né? O que foi o país, porque é uma síntese épico-didática, né? Como dizia o Glauber, né? Exatamente. É a tentativa de você criar o arquétipo daquilo que representa a maioria. Então você tem o Santo Sebastião, né? Encarnando aí todos esses movimentos messiânicos. O Antônio das Mortes acaba encarnando todas as autoridades e as volantes que caçaram cangaceiros durante anos, e o Corisco, né, sintetizando o próprio cangaço. E interessante que a gente tem no meio disso o Manuel e a Rosa sintetizando quase que a população, porque eles transitam, a população, claro, eles transitam entre todas, né, as situações. Eles são os homens como o homem e a mulher comum, né, aquele que tá lá tentando levar a sua vida num pedacinho de terra no meio do sertão, e por um problema pontual a coisa acaba desandando, né? E é tão interessante como o Glauber ele vai referenciar esses dois, porque além de citar nominalmente, né, falar do Antônio Conselheiro, falar do Lampião e tal, ele constrói esses personagens que até quando o Doni falou aí do sebastianismo e tal, até me veio, será que ele deve ter colocado o nome desse Messias aí de Sebastião, muito provavelmente por conta disso, né? E é
interessante que quando a gente vai ver a história lá do Antônio Conselheiro, nesse século, final do século XIX ali e tal, é interessante porque o Brasil está passando por uma crise, né? A República ela é recém-inaugurada, mas esses primeiros governos da República ali são ditaduras militares, a gente não tem uma Constituição, o país está passando por uma crise econômica e tudo mais. A República começou com um golpe no Brasil, né? Exato. E a gente tem a abolição da escravatura. Essa abolição ela é feita de uma forma que não é organizada, né? Então simplesmente acontece a abolição e essas pessoas que estavam escravizadas, elas ficam ali à margem da sociedade. Então soma-se, né, esses problemas econômicos com a abolição e aí essas pessoas que eram escravizadas começam a buscar no interior ali e tal lugares para elas ficarem e tal. E surge essa figura do Antônio Conselheiro, que é esse cara que acaba peregrinando ali e tal e vai acolhendo essas pessoas. Aí ele vai se estabelecer em Canudo, porque é lá que ele resolve criar essa comunidade, e aí as pessoas acabam indo lá e ele vai criando essa imagem, né, de um homem quase que santificado e tal. E ele diz aquilo que o filme repete várias vezes, porque ele fala assim: há de vir rebanhos 1000 correndo do centro da praia para o sertão. Então o sertão virará praia e a praia virará sertão. Que é essa questão justamente de missiônica mesmo, né? Então ele está ali profetizando algo para essas pessoas e ali elas estão. E aí a gente tem no filme do Glauber essa figura do Manuel e da Rosa, que são as pessoas que buscam esse refúgio. O Manuel mesmo, ele acaba indo para a margem da sociedade porque ele percebe que ele está sendo ali roubado e tal, e daí ele percebe, sabe, vou começar a ser caçado, não tenho para onde ir, eu preciso de algum refúgio, preciso pagar meus pecados e tal. E no caso aqui do Sebastião, né, no filme, eles acabam trazendo esse mesmo contexto, porque do mesmo jeito que a fama do Antônio Conselheiro, ela foi crescendo e ela foi incomodando essas autoridades e tal, e ele acabou virando uma ameaça, né, e era também tido como uma fraude ali e tal, a gente tem a mesma coisa acontecendo aqui com o Sebastião. Então o Sebastião, ele encarna essa figura do Antônio Conselheiro, essa figura messiônica, essa figura santificada e tal, que incomoda, e aí o Glauber vai fazer essa leitura poética de trazer para junto disso a questão do Lampião, que é essa questão do cangaço. Então ele coloca no mesmo filme dois movimentos que de autênticos e populares acabam incomodando essa questão, né, de governo ali e tal, e aí os caras acabam tendo que tomar alguma atitude para isso. E eu acho genial o cara conseguir juntar em uma história só dois movimentos que são distintos no seu cerne ali e tal, mas eles têm uma linha muito, muito parecida, assim, que é justamente essa coisa né, da fé, da religião. A tentativa do povo de encontrar um caminho, né? De um povo totalmente desamparado, né? Assim, então E não encontra, né? Basta a gente lembrar como o filme termina, né? Quer dizer, na verdade ele não tem um fim, né? É um fim sugerido. Aliás, uma coisa que eu acho muito legal, vocês citaram, né, como representando, né, o povo, né, o Manuel e a Rosa. Eu acho a figura da Rosa simplesmente sensacional, porque ela segura um pouco, né, o personagem do Manuel. Ela é o mínimo de lucidez que o Manuel precisa para poder continuar seguindo, né? Isso. Ela é a reserva lúcida da história. Isso, e eu acho sensacional como que ela tá o tempo inteiro falando que loucura que é esse Sebastião, né? Isso é tudo mentira, não sei o quê, e ele lá enlouquecido, né? Na primeira metade do filme. Eu acho muito legal, e porque no começo também, né? Quando ele fala que ele sonha, que ele vai comprar terra, que ele vai vender os bois, não sei o quê, né? Bem no comecinho, ela já tá meio desacreditada. Acho que não tem né? mais jeito, ela tá acho que não tem mais jeito. Assim, então ela tá nem aí no sentido de que, né, já tá quase conformada, ela já é mais... Ela tá resignada. Resignada, isso. E eu acho muito interessante isso, eu acho sugestivo e, enfim, e sintomático, né, o como ela vai sendo deixada pra trás, né, em vários momentos, né, o Manuel sempre deixa ela pra trás e segue, ela que corre atrás dele. Acho muito louco a cena do beijo, né, que é uma cena lindíssima, né, dela beijando o Corisco, e que não deixa de ser também, que acho que no fundo ele representa o que ela talvez mais quisesse, né, que seria se rebelar nesse sentido, né, nesse sentido de, enfim, de se rebelar e de, ela ainda não chega naquele ponto, né, não chega na violência do Corisco, né. É só porque eu acho que talvez ali, como eu falei, a Rosa sendo
a reserva de lucidez do filme. Eu acho que ali naquele beijo do Corisco, que é belíssimo, como você bem falou, eu acho que ali é a cristalização da única coisa que seria de mais palpável, de mais real naquele mundo onírico do Glauber, que é o contato físico, é o reconhecimento da atração, é o envolvimento, nem que seja efêmero, nem que seja fugaz, mas o envolvimento físico, né? Quer dizer, o amparo. Aquela mulher que é tão forte o filme inteiro, ela também quer ser amparada, né? E como você falou, o Manuel tá sempre deixando ela para trás, aquela cena final, como vocês devem saber, na verdade foi um acidente, né? Sim. Um feliz acidente. É chato falar esse tipo de coisa, né? Porque na verdade eles correriam juntos até a praia, um ao lado do outro, mas como a Ioná Magalhães tropeçou e caiu, o Glauber intuitivamente mandou seguir, e aí foi só o Manuel. Intuitivamente, né? Quer dizer, então na cabeça dele já tinha essa consciência de que o Manuel é um personagem completamente alienado que tende a largar absolutamente tudo por uma causa circunstancial, enquanto a Rosa, que é a sanidade, que é o ponto de contato entre aqueles seres todos estranhos e alucinados e tal, e o mundo real, é aquela que se perde no meio. Quer dizer, a ruptura glauberiana aí, ela está concretizada exatamente nesse acidente de percurso que acabou sendo incorporado, né? Isso é tão genial, né, cara? Tão genial você ter essa visão tão clara, assim, né, da história, do contexto e tal. Porque daí mostra a genialidade do Glauber, assim, de entender exatamente o que ele quer passar. E aí eu volto até um pouco no que eu tava falando antes, dessa questão da quebra da quarta parede, dessa questão do próprio Glauber romper com muitas coisas clássicas ali, né? Porque quando a gente vai ver justamente essa questão, né, de como o Glauber dirige o filme, essa quebra, por exemplo, da quarta parede, ela é muito provocativa, porque tem momentos em que a gente tem ali duas figuras centrais e que estão ditando o ritmo e a vida ali, né, tanto do Manuel quanto da Rosa. A gente tem essa figura alienada, né, como o Doni bem falou aqui, que é o Manuel. A gente tem essa consciência que é a Rosa, e em vários momentos a gente vê a Rosa quase que anestesiada por tudo aquilo que está acontecendo. Exato. Anestesiada pelo Corisco, anestesiada pelo Sebastião. Ela tá assim, envolvida naquilo, assim, achando tudo um grande absurdo, mas ela tá sem reação. E o Manuel não, o Manuel é aquele cara apaixonado, aquele que compra a ideia, se envolve e tal. E aí você tem duas figuras que são contrapesos, né? Porque você tem o Corisco de um lado, que é uma figura raivosa, que sabe, que quer fazer as coisas através ali do ódio, da matança e tal. E ele fala com orgulho, cortei a cabeça do cara, mandei e tal. Então, tipo, ele é essa figura raivosa. E ele diz que mata pobre para não morrer de fome. Exato. Quer dizer, ele mata os pobres para que os pobres não morram de fome. Então ele tem essa faceta da vingança e essa faceta de predestinação que ele mesmo incorporou, né? Exatamente. E talvez até por isso a Rosa se sinta atraída por ele, porque essa anestesia que ela tem é quase que uma questão de revolta também, né? Porque ela vai se revoltando com as coisas ali que estão acontecendo, e o Corisco, ele é quase que essa personificação revoltada das coisas ali. Então ele toma atitude. E o Sebastião, não, o Sebastião é esse ser místico, esse cara que vai falar ali das profecias e tal. Então são dois personagens que são um contrapeso do outro. E a gente tem dois personagens que transitam ali, e daí quando você tem esse mais raivoso, esse cara que quer realmente movimentar, que ele acha que ele é um cara que veio ali para resolver problemas e tal, e ele olha para a câmera e ele profetiza algo olhando para você, é quase como se ele falasse assim: eu estou te convocando a isso. E você fica na posição da Rosa, porque você fica meio anestesiado também, tipo, cara, esse cara tá falando comigo mesmo, sabe? Tem a cena que pra mim eu acho que é a melhor cena do filme, que é o diálogo entre Lampião e Corisco, que o próprio Otton Bastos faz, incorporando os dois personagens. Sim, né? sensacional. É uma cena que o Glauber pretendia ter filmado
de uma maneira um pouco mais convencional, com um elenco grande, com 2 atores, cada um interpretando o seu personagem, mas por uma questão orçamentária, né, e de uma forma muito inventiva, ele coloca os 2 na pele do Otton Bastos. E você sabe exatamente, o trabalho do Otton Bastos é tão bom, ele é tão bom ator, né, quer dizer, naquela época ele já era um ator com grande capacidade de interpretação, que você consegue entender direitinho quando é Corisco que fala e quando é Lampião que fala, e sempre olhando para a câmera. Aí eu fui na fazenda do coiteiro que traiu Virgulino e cortei 11 cabeças a facão. Depois meti tudo num saco e mandei de presente pro delegado. Num bilhete escrito a sangue. Era o meu troco, pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra vingar Lampião. Mas a cabroeira deu pra trás, cego Júlio. E eu fiquei sozinho. E aí tem outra questão que eu acho interessante, que é essa liberdade que o Glauber vai dar para os atores numa atuação que ela é quase teatral, assim, porque ele dá o tempo necessário, ele solta a câmera, sabe? Ele fica filmando horas ali. E você percebe algumas movimentações também dos próprios atores, que você percebe toda a movimentação silenciosa deles ali, que é quase que um movimento teatral mesmo. Então a câmera vem para trás, um ator dá 3 passos para o lado para ele ser enquadrado em cena, o outro se aproxima da câmera, e aí fica aquela composição ali estética que vem muito de acordo com essa coisa que o Glauber tem de realmente, não, aqui ó, eu faço um arranjo com os atores, a câmera vai ficar na minha mão, então você vai sentir aquele tremelique da câmera ali e tal, e aí você vai sentir realmente essa coisa do solo ali e tal, mas o fato dos atores atuarem dessa maneira torna a história até mais real, mais verídica ali, porque você tem essa coisa teatral mesmo. Tem até eu vi uma entrevista com o Otton Bastos que ele fala isso, ele fala, não faria sentido, não teria nem como, ele fala, né, do ponto de vista dele como ator, gravar aquela coisa do jeito clássico, né, do tipo assim, grave essa fala desse ângulo, agora desse outro. Fala, não, ele tinha que estar eu lá fazendo e a câmera girando, e tem tomadas também amplas, né, então o Glauber filma bem de longe, mostra todo o cenário e ao mesmo tempo, e aquela coisa do circular, do ir, tem alguns momentos até que é fora de quadro, né? Tem vários momentos do filme que, tanto o Corisco ou em outras situações, que você tem um quadro meio, né? Meio vago, né? Meio vago, e faz parte, porque aí ele, né, entra aquele princípio que é mais uma... Enfim, não sei se o Doni vai concordar comigo, mas é mais uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que obviamente... É controverso, né? Nunca, e não é exatamente isso, no sentido de, obviamente, ninguém filma sem um roteiro, sem algo além da ideia na cabeça, mas no sentido de tem algo do momento, né? Algo de totalmente criado na hora, né? Assim. Com certeza. Na verdade ali nada que pareça aleatório é aleatório, né? Sim. É claro que o Glauber, ele dirigia, como naquela época ele não era costume usar som direto no cinema brasileiro, você tinha um Glauber vociferando e berrando no ouvido do ator ali do lado dele, né? Quer dizer, e dando as diretrizes. Devia ser um inferno atuar para o Glauber, né? Porque você está tentando se concentrar no personagem e o diretor está lá no teu ouvido pedindo expressões, pedindo movimentos e tal, algo que acaba sendo muito mais intuitivo, muito mais improvisado. Mas eu acho que o grande trabalho, né, nesse quesito de linguagem cinematográfica, além das sacadas do Glauber, a gente não pode esquecer o trabalho de câmera do Valdemar Lima, né, de quem eu tive a honra de ser aluno, né? Então, o Valdemar contava histórias pra gente e tal, de como algumas cenas foram rodadas, etc. Ele entendeu muito bem o que o Glauber queria com essa história de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Significava libertar a estética do cinema brasileiro para trazer verdade para o que você está vendo, né? E não apenas maquiar,
né? A gente tem que pensar que o cangaço no cinema brasileiro, até Deus e o Diabo na Terra do Sol, era representado como algo... só faltava John Wayne sair de trás da caatinga, entendeu? E montar a cavalo, todo bonito, empolado, né? Se vocês veem O Cangaceiro de Lima Barreto, que é um filme fantástico, né? Não é nenhum demérito aqui ao trabalho do Lima Barreto, nem aos filmes do ciclo do cangaço aqui em São Paulo. Imagina, fazer filme de cangaceiro aqui em Atibaia, né? Ou então aqui em sei lá, Pindamonhangaba, coisa do gênero, né? Mas esses filmes, eles estavam muito mais afinados com aquela estética asséptica, né, do cinema americano. Quer dizer, o cangaceiro, você tinha sempre o maniqueísmo do cangaceiro bom e do cangaceiro mau, todos eles muito bem vestidos, eram quase que uniformes, né? Não eram aquelas roupas que eles usavam que iam se desgastando, que rasgava nos cactos, que tinha buraco de bala, nem nada, né? E sempre aquelas histórias que havia uma redenção no final. E o Glauber, ele rompe com tudo isso e fala, vamos mostrar o que era o cangaço de verdade. O cangaço era isso aqui. A vida no sertão é essa aqui. Né? Então, acho que o primeiro mérito de Deus e o Diabo na Terra do Sol é romper com essa estética maneirista do cangaço no cinema brasileiro e trazer pela primeira vez um pouco de verdade, né? Já que o filme do Benjamin Abraão foi confiscado e nunca foi mostrado, né? Oficialmente. E aí tem outra questão também que eu acho interessante desse filme, que é justamente a parte da questão da violência, né? Porque a gente está falando de dois movimentos, tanto do cangaço quanto ali de Canudos e tal, que foram violentos na sua essência ali. E aqui o Glauber, a gente tá falando inclusive de filme, a gente tá falando de um filme de 64 e tal, que já tinha recurso para reproduzir a violência de uma forma até mais crua ali e tal. E por uma questão até estética e dramatúrgica mercadológica mesmo, também, mercadológica, né? Exato. O Glauber, ele dá uma maquiada nessa violência, como se ele quisesse introduzir ela, na verdade, obviamente, né, nas cenas, porque a gente tem até o sacrifício de uma criança, então, né, de um bebê, então é óbvio que a gente vai ter violência no filme, mas mesmo assim, algumas cenas de violência, ele tenta dar uma maquiada para quase que levar essa violência para esse discurso. Então, assim, o discurso ele também se torna violento, né? Ele também tem uma base. Sem dúvida. E isso é interessantíssimo, porque para que você vai... É óbvio que você vai ter a questão da violência visual, porque, como eu falei, a gente tem sacrifício de criança, a gente tem o assassinato lá do vaqueiro lá, como é que é o nome lá? O Senhor Moraes. Moraes, isso, é. A gente vai ter... A gente tem uma chacina também, né? Quando matam todo mundo ali que seguiu o Sebastião. Mata a mãe dele, que era uma velhinha entrevada. Exato, então a gente tem as mortes visuais ali, mas essa violência, ela ultrapassa o visual, porque ele não vai trazer pra gente a cena exatamente explícita, muito pelo contrário, ele traz, quando existem essas violências, ele traz uma câmera mais fechada, como se dissesse que essa violência visual, ela é quase que pessoal, ela é quase que, sabe, a violência tá ali na pessoa, sabe, a dor tá nela. E quando ele vai trazer uma violência que ele quer mostrar que isso tá abrangendo muitas pessoas, ele trabalha com câmeras abertas e ele introduz a violência no diálogo. Exato. Então isso é muito interessante, como ele trabalha, no diálogo e no né? som, né? No diálogo e no som, porque, só retomando essa cena que pra mim é a melhor, que é esse diálogo entre Lampião e Corisco, no final desse diálogo, agora o Otton, já encarnando o Corisco, fala, no dia seguinte eu fui lá e matei, cortei tantas cabeças e tal, e na hora que ele tá terminando de contar a história, que ele fala pro Lampião, então eu vou embora daqui, e você fica e assume aí o risco, né, da emboscada, a gente ouve no fundo rajadas de metralhadora, né? Quer dizer, a gente não vê o bando de Corisco ser exterminado, ter as cabeças cortadas nem nada, mas a gente sabe que pelas rajadas de metralhadora aconteceu algo de muito violento ali. Isso é muito mais potente do que uma violência gráfica, né? Necessariamente.
E tem outro ponto do filme, é óbvio que a gente está falando aqui, né, de várias situações, mas tem um ponto que daí ele vai um pouquinho para fora do filme, que eu acho também interessante, que é o fato do filme ter sido lançado em 64, né? A gente está falando de um Glauber, que é um cara que, como a gente falou, vem com essa ruptura, ele queria criar uma identidade cinematográfica brasileira única e tal, e ele de uma certa forma consegue fazer isso, né, com sua filmografia e tudo mais, mas é interessante da gente ver que o filme ser lançado em 64, todo mundo sabe, eu deveria saber, essa década de 60 no Brasil foi a década da ditadura militar, né, onde foi instaurada especificamente no ano de 64 a mão pesada da ditadura, né? E foi nessa década que foi marcada justamente pelas repressões, pela censura, pela violência e tal. E eu acho interessante da gente ver que um filme como esse, que ele acaba trazendo essa força histórica, né, sendo independente, artístico e principalmente colocando no cerne da história ali justamente as nossas raízes, né? Ele acaba sendo um filme que ele tem uma construção cinematográfica crítica e ele faz essa análise interna. Então, ele chega a ser irônico, sabe? Porque é um filme tão autocentrado, né? E ele é lançado justamente num momento em que as liberdades estão sendo tolhidas. É muito irônico. Pensando isso, que ele foi rodado muito antes disso tudo acontecer. Ou seja, acaba sendo premonitório, inclusive. Acaba sendo, não digo premonitório de uma maneira aleatória, leviana, né? Premonitório no sentido de que o Glauber entendeu o que estava acontecendo, porque a gente sabe que uma crise nunca acontece do dia para a noite, existem situações que vão construindo uma crise, a gente viu isso acontecer aqui agora, né, no Brasil, coisa de 3, 4 anos atrás, já começou ali o ovo da serpente sendo chocado e tal, e o Glauber, ele, de uma maneira muito perspicaz, ele fez uma leitura do que estava acontecendo naquele rebuliço todo de renúncia de Jânio, e assume o Jango, e o Jango não assume, e tal, e o que viria dali para frente. Então, é premonitório nesse sentido, é uma leitura de um tempo determinado. E eu acho que tem a ver também com essas coisas de ação e reação, né? Eu acho que, querendo ou não, todo movimento autoritário, né, independente de ser uma ditadura literal ou uma ditadura disfarçada, ele vem sempre no objetivo de impedir um crescimento gradativo de liberdade, de insurgência de alguma maneira que começa a incomodar determinadas, né, os setores mais poderosos da sociedade. Eu acho que isso é para a gente ter um ambiente propício para que um Glauber Rocha faça um filme como O Deus e o Diabo e mais tarde os outros todos que ele fez, é porque você está num ambiente de liberdade, num ambiente de questionamento, num ambiente propício para tudo isso. Se você está num ambiente propício para isso, vai ter gente se incomodando e falando, epa, peraí, não pode ter tanta liberdade assim, né? E aí entra esse embate. Qualquer semelhança com o que aconteceu agora em 2019 com Bacurau não é mera coincidência. Né? Exatamente. Não, exatamente. Eu acho que tem um paralelo incrível, inclusive, sei lá, a gente falando de cangaço. Hoje, uma figura que acho que o Kleber conseguiu criar e que pode muito bem vir a se tornar um, entre aspas, novo cangaceiro, é a do Lunga, né? Do Bacurau. Com certeza, não. Tudo na cidade de Bacurau remete ao cangaço. Se você fizer uma leitura atenta do filme, principalmente na sequência do Museu de Bacurau, né? Que é quando toda a chacina começa de fato, a gente entende que Bacurau é uma cidade que tem uma tradição do cangaço. Assim, na formação da cidade mesmo e no modus operandi dos seus habitantes, né? Claro que Bacurau não é o tema principal aqui, mas chamam, né, esse filme de talvez o inaugurador daquilo que possa ser o pós-cangaço, e eu não discordo totalmente não, porque de fato Kleber ele pegou todas as referências do que havia em termos de cangaço ali e mostra um lugarejo no século XXI que cresceu sob a égide dessa tradição violenta. Né? É perfeito. E é justamente isso, né? Quer dizer, no momento em que também vem se criando todo um ambiente propício para que
um cineasta como o Kleber faça um filme como esse, e que ao mesmo tempo a gente vê um movimento extremamente reacionário querendo acabar com isso, querendo podar esse tipo de liberdade, né? Eu acho que, sei lá, isso pra mim é muito sintomático e muito, muito claro de você ver nesses processos cíclicos, né, políticos que existem no mundo todo, né, não só no Brasil. Com certeza. Não é tudo a mesma coisa. Sebastião e Virgulino. Quer saber de uma coisa? Aquele Beato não valia nada. Não blasfema, meu capitão. Não blasfema. Meu Padim era maior que o seu Lampião. Não mistura Sebastião com Virgulino. Não mistura, senão eu lhe mato. É interessantíssimo realmente essa parte histórica, até porque se a gente for parar para ver depois o Terra em Transe, né, outro filme do Glauber que sai em 67, e é esse filme, né, que ele vai falar sobre esse país fictício na América Latina, Eldorado e tal, que é palco de uma convulsão interna, né, desencadeada pela luta em busca do poder. Então o Glauber ele vai de novo falar sobre essa questão do transe e tal, que a gente já começa a ver aqui na figura da Rosa, que é essa pessoa que está ali anestesiada realmente com situações ali de violência e tal. Então eu acho que tem essa questão que o Doni falou, que é quase que uma premonição, porque ele obviamente estava muito atento aos movimentos ali que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo você percebe que é quase que um grito, né? Um grito de análise, porque quando você vê que o Glauber vem falar que ele quer espectadores seres pensantes, o filme dele provoca justamente isso. Ele quer que as pessoas pensem, né? Sim. E o Terra em Transe, assim, se o Deus e o Diabo vem alinhado, né? No mesmo período mais ou menos do golpe, o Terra em Transe vem alinhado com o AI-5, né? Então é também, não deixa de ser outro momento em que você tem essa, né, mais um filme dele com outro questionamento que vai além, e aí junto com isso, logo depois vem o AI-5 que ferra tudo, né, que daí é repressão total, né? Exato. O Glauber, na verdade, ele dizia que para ele o Terra em Transe era uma leitura já de dentro do golpe cristalizado, né? Do golpe conflagrado mesmo, né? Porque se a gente for falar em golpe mesmo nos anos 60, eu acho que o verdadeiro golpe foi o AI-5, né? Tudo que veio antes do AI-5 era um ensaio de orquestra. Era isso que está acontecendo com a gente hoje, né? Por isso que eu tenho uma visão tão pessimista dos próximos anos aqui, para a nossa história recente, né, para a nossa história contemporânea, porque a intervenção de 64 não foi o verdadeiro golpe, né, o verdadeiro golpe foi o AI-5, quando todas as liberdades elas são tolhidas de uma vez só, e o Glauber inclusive depois vai ter que sair do país, né, para poder filmar, etc. Tem um personagem que eu queria conversar com vocês agora um pouco também, que é justamente o personagem do Antônio das Mortes, né? Porque é um personagem interessante, como a gente até falou aqui, né? Como esses personagens eles acabam sintetizando os movimentos e até, né, núcleos, né, da nossa sociedade e tal. Aqui o Antônio das Mortes ele é visto justamente como um matador de aluguel e tal, que ele vai tanto atrás do Sebastião quanto depois ele acaba indo atrás do Corisco, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem cenas aqui com o Maurício do Vale, né, o ator, onde ele tem aqueles diálogos com aquele personagem cego que também são muito interessantes, né? Principalmente aquele último diálogo antes dele ir atrás do Corisco, onde esse personagem cego meio que fala pra ele, cara, eu entendo o fato de você estar sendo pago, o fato de você ter que ir atrás dessas pessoas, mas não é esse o caminho, né? Ele fala isso quase que literalmente. Isso é tão... Esse personagem cego também, ele acaba sendo quase que uma súplica do próprio público, né, pra com o Antônio das Mortes. E que vai fazer efeito depois no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né?
O Antônio das Mortes, ele é um personagem extremamente dúbio, né? Ele vive uma crise de consciência muito grande já no Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque ele faz aquilo porque ele é pago para aquilo e é aquilo que ele sabe fazer, mas ele também não tem plena certeza de que aquilo que ele está fazendo é a opção correta, né? Isso vai ficar claro no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é de 68, 69, quando esse personagem retorna para a fábula, para o universo fabular glauberiano, e na hora de matar um cangaceiro ele tem uma espécie de crise ali, de catarse, e resolve que ele não vai matar mais cangaceiro, que ele vai defender aqueles que não têm terra, aqueles que não têm posses, aqueles que são oprimidos pelo coronel da cidade, né? Soprou, caiu para a esquerda. É verdade. Não, e você percebe isso em vários momentos, né? Porque é uma coisa muito intencional do Glauber mesmo, com esse personagem. Porque, assim, a ordem que é dada pra ele, inclusive a primeira, né? Logo que ele surge ali, que ele tá discutindo os termos ali com o padre, com o político ali e tal, você percebe justamente essa figura que ele não tá 100% confortável naquela situação. Não, jamais. E ele, inclusive, em alguns momentos, tem uma frase muito boa dele, inclusive, quando é dada a missão pra ele ir atrás do Sebastião, e aí, vai atrás do Sebastião e tal, e ele fala assim: vocês falam que o Sebastião é maculado com o diabo, mas eu acho que talvez ele tenha Deus ao seu lado também. Exato. Então é interessantíssimo como essa ferramenta, né, esse utensílio ali, que está sendo utilizado pela igreja e pelo governo, podemos dizer assim, ele, na verdade, ele é uma máquina que vem da própria população, que é um ser pensante, que é questionador no cerne, né, da questão. Então eu achei interessante isso, como ele acaba, não, eu vou cumprir porque estão me pagando, preciso desse dinheiro também. Exato. Mas ao mesmo tempo eu preciso aqui deixar quase que nítido a minha insatisfação com esse sistema que eu faço parte, sabe? É muito interessante isso. O que não deixa de ser atual também, se a gente pensar que as forças policiais e as forças de segurança do nosso país a todo momento são dadas como as mais violentas contra a população civil, contra os inocentes, mas eles estão lá na realidade para fazer o trabalho deles. Agora, a condição, né, quer dizer, as condições que eles têm, o sistema, como o nosso querido Capitão Nascimento fala, parceiro, o sistema é foda, né, quer dizer, Exato. Isso acaba reverberando até os nossos dias. Quer dizer, na verdade, algo crônico, né? Se a gente pegar a história social do Brasil, a gente vai ver que é um pandemônio cíclico, né? Uhum. Eu acho que dá para ampliar até, não só para as forças policiais, mas acho que para todos aqueles grupos que poderiam fazer alguma coisa, mas estão ganhando de alguma maneira, e aí é o famoso... Conivente. É o conivente com a situação, né? Então dá para estender para além das forças policiais, né? Para todos os coniventes que tem de monte, gente que tá ganhando e fala, não estão vindo atrás de mim, então vou ficar quieto, né? Exato, por aí. Uhum, Vocês acham que o ritmo do filme, ele tem uma lentidão proposital do Glauber pelo seu estilo, né, de direção e o seu estilo narrativo ali e tal, ou essa lentidão ela vem do filme dessa época, né, dos anos 60 ali e tal, porque, como eu falei até no começo, é um filme difícil da gente ver, né, é um filme que você não pode ver assim com sono e tal, porque ele é lento, ele é um filme, é outra coisa. Se você tá indo lá pra ver uma ação, achando que vai ver, né, várias coisas acontecendo. Até vai, mas não como gostaria. Aí você podia até falar um pouco pra gente, Doni, sobre essa questão dramatúrgica, né, do Glauber, porque aqui a sensação que eu tenho o ritmo é um ritmo mais lento, cadenciado, proposital dele, porque a gente também está falando de uma história que remete a essa reflexão, como a gente já bem falou aqui, né, que tem vários pontos, mas ao mesmo tempo é interessante da gente ver como o Glauber ele consegue, em um filme ele tem esse lado mais reflexivo e tal,
Agora, quando você vai assistir outro filme do Glauber, ele vai trazendo até coisas cômicas no meio, né? Então é interessante da gente ver como ele conseguia oscilar bastante, né? Esse lado dramatúrgico dele, né? Eu acho que o filme, na verdade, ele tem o ritmo que tem que ter, né? Eu acho que o próprio filme, ele se impõe um ritmo, se a gente for pensar que o Glauber, nessa época, quando ele consegue finalmente chegar na fórmula ali que ele considera pronta para ser rodada, né, desde a ira de Deus até Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele amadurece principalmente o conhecimento teórico de cinema dele, né? Ele vai buscar a influência dele lá na dialética do Sergei Eisenstein, ele vai pesquisar a questão do épico didático, que é aquele ritmo épico, mas que ao mesmo tempo tem que dar ao espectador o momento da fruição, o momento do entendimento, né? Então eu acho que isso acaba, de alguma forma, na hora que você leva o material todo para montagem, isso acaba imprimindo um ritmo que é próprio desse filme. Esse filme eu acho que ele tem o tempo certo, a duração certa, a montagem certa, os planos na medida certa, né? O Glauber, ele experimentava muito a capacidade que um plano tinha de durar, quer dizer, a durabilidade de um plano. Tanto é que em 69 ele vai fazer um filme chamado Câncer, né? Que é um filme underground, é um filme assim pouquíssimo conhecido, demorou para ele terminar, foi ficar pronto só em 72 e só passou nos cinemas em circuito reduzidíssimo em 83, né? Quer dizer, ele já tinha morrido, tinha 2 anos, né? Então, e esse filme Câncer são 11 planos encadeados de 10 minutos de duração cada um, é câmera parada e 10 minutos de improvisação. Então o Glauber sempre teve essa preocupação com a duração do plano, que é exatamente o que o Eisenstein vai falar na teoria da montagem dele, né? Por isso que eu acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele tem momentos que são mais contemplativos, que tem a música interpretativa do Sérgio Ricardo, como se a gente estivesse, na realidade, ouvindo um cordel, ao mesmo tempo que a gente assiste à dramatização desse cordel, né? E outras vezes a gente tem momentos de mais ação, momentos de uma montagem um pouco mais ágil, e ainda tem aqueles momentos mais analíticos, como, por exemplo, as próprias conversas do Antônio das Mortes com as autoridades, que vai ali jogar pra gente um pouco de referência política, de referência sociológica, que o espectador, querendo ou não, vai ter que estar preparado para poder compreender, né? Não à toa que o filme se tornou um fenômeno entre a crítica, mas a gente sabe que o cinema novo, em termos de público, nunca conseguiu ser tão apelativo quanto eles gostariam, né? Exato, exatamente. Sim. E é interessante você trazer esse lance da montagem, né? Porque quando a gente vê essa vontade do Glauber de romper, né, com o cinema clássico e tal, e dele vir com essa questão, principalmente aqui, né, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, com essa coisa da câmera na mão ali e tal, a diferença de montagem também que ele aplica aqui, ela corre solta em relação aos outros filmes dele, porque realmente ele vai fazer uma montagem totalmente diferente, totalmente dinâmica, envolvendo a câmera junto na atuação dos atores, até como a gente já comentou. Então é interessante isso. E não à toa, Deus e o Diabo na Terra do Sol foi eleito como o segundo melhor filme brasileiro de todos os tempos no ranking da Abracine, né? Ele só ficou atrás do Limite, que é dirigido pelo Mário Peixoto, né? Exato. Mais fortes são os poderes do povo! Mataram um turismo, balearam um dadá. Barreia, pouco, barreia até só raiar. Mataram um turismo, balearam um dadá. Eu acho que uma das grandes virtudes desse filme é justamente essa parte técnica, porque a gente vai ver um Glauber experimentando coisas aqui também. Esse filme tem uma fotografia assim incrível, é incrível. Exato. Aquela cena dele, da gente ver o Manuel tentando carregar a pedra, né, na cabeça, com o Sebastião do lado dele.
aquilo ali ele é tão forte, é uma cena que dura muito tempo. E ele leva a angústia não só pelo esforço que o Manuel tá fazendo, mas tem momentos que o Glauber ele vai trazer uma câmera bem aberta para ele mostrar todo o percurso que o Manuel vai ter que fazer com aquela... Mas isso entra uma palavra muito... que eu tava pensando quando vocês estavam falando da questão do tempo dele, que óbvio, é uma palavra um pouco óbvia, mas assim, o filme ele é muito árido, né? Então ele é muito... Sabe, é aquela coisa, você tá lá com o sol na cabeça. A gente gravou, né, pouco tempo atrás do filme lá do novo do Scorsese, do irlandês, e falou que o filme é longo porque ele tem que ser longo e ele tem que ser cansativo, porque o cerne dele é a pessoa cansada, né? Então, nesse caso, é tipo assim, o cerne também é um pouco disso. As pessoas estão com o sol na cabeça, tá todo mundo ardido. Com sede, né? Com sede. Isso, não é pra ser uma coisa pra você... prazerosa. Não, prazerosa no sentido de você deitar no sofá e relaxar, né? É um filme pra ser... É pra cansar nesse sentido, né? Então eu acho que é bem isso. Você imaginando a pedra, você vê aquele caminho todo e você vê aquele povo lá debaixo daquele sol, efervescendo em vários sentidos, né? Querendo vingança e tal. E aquele calorão e aquela coisa, todo mundo suado, todo mundo em busca de alguma coisa que não encontra nunca, né? De uma redenção, de um propósito, de qualquer coisa que você nunca encontra. Então não dá pra ser, não é pra ser gostosinho, né? Muito por conta da luz natural, né? Porque a gente não pode esquecer que ali não tinha iluminação, não tinha fonte de iluminação artificial ali no meio do sertão onde eles filmaram. Tinha no máximo um rebatedor ali pra dar aquela matadinha na sombra e tal. Demais, de resto, era o diafragma super fechadinho para poder segurar aquela luz branca, forte, natural e transformar isso no efeito de sentido desejado, né? Exato. Eu fiquei até prestando bem atenção nessa questão, sabe, da luz, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Você tem vários momentos ali que você percebe isso, assim, o quanto a luz é natural e como não existia, assim, toda uma estética construída, né, para aquela fotografia ali e tal. E aí eu fiquei prestando atenção justamente para ver, assim, questão de sombra, sabe? Para ver se escapava, sei lá, a sombra do câmera, a sombra do assistente que tava ali do lado e tal. E você não vê isso, você não vê. A técnica do Glauber, ela é redondinha, cara. Ela é impressionante. Eu acho lindo também as sombras, né? Nas poucas cenas internas do filme, você tem sombras muito, assim, dá até uma... vou entrar numa área que o Doni vai gostar. Tem a cena da morte do Sebastião, dá até tem uma pitadinha de expressionismo alemão, né? Assim, aquela coisa né? Aquela coisa que fala, nossa, aquela sombra, aquele negócio ali de braço aberto e tem uns momentos de silêncio que dá uma agonia, né? Porque que eu achei demais isso, assim. Tem uns momentos que é silêncio absoluto, não tem nada e é legal, assim, é interessante, é pra ser assim, para depois entrar aquela música, né, dependendo do momento de silêncio, os efeitos diferentes nela. E no caso da morte do Sebastião é muito aquele tchan, né, assim, lembra um filme de terror mesmo. Né? A gente nem ia falar de expressionismo alemão, só que daí a gente falou, vamos gravar com o Doni, em algum momento vamos tentar encaixar isso. Não, brincadeira. Só para não dizer que não falaram das flores, né? Expressionismo, eu ouço falar expressionismo alemão, já tô procurando. Cadê? Onde? Cadê? Exatamente. Mas esses truques que o Glauber usa nessas cenas mais escuras também é perfeito, porque ele usa a iluminação natural de velas, de tocha, seja lá o que for, que é para, inclusive, essa cena da morte do Sebastião e do sacrifício da criança primeiro e depois da morte do Sebastião, elas são extremamente escuras. E ela tem um flick, assim, né? Ela fica meio que flicando de um jeito meio estranho. Mas por quê? Porque aquilo estava sendo iluminado como o Stanley Kubrick iluminou Barry Lyndon, né? A seco, né? Quer dizer, tá tudo escuro ali, tem umas velas para dar uma luz de suporte e só, né? Aí ao contrário, diafragma aberto no último e vamos embora, e saia como sair, né? Que eu acho que tem um pouco de
tem o charme da autenticidade aí, né? Da nova proposta naquele momento. Exato, Sim. exatamente. Nossa, perfeito. Pra gente terminar a nossa conversa aqui, né, sobre esse filme incrível. Porque senão dava pra ficar mais umas 5 horas. Cara, dá, Cena por cena, né? cena por Cena por cena. cena. Esse filme ele tem essa questão incrível, né? Porque a interpretação dele é muito. Ele te dá essa liberdade. Ele te dá essa liberdade e tal. Mas eu queria, na verdade, entrar com vocês na cabeça justamente do diretor coreano, né, que foi quem acabou trazendo isso pra gente depois que a gente queria gravar um clássico brasileiro e tal, do Bong Joon-ho, porque ele falou sobre o quanto esse filme marcou ele. E é um cara que estudou muito também, né, e inclusive, né, falou do Scorsese lá na cerimônia do Oscar e tudo mais. Mas eu queria, na verdade, entrar porque eu queria pegar justamente essa parte onde ele fala que o filme marcou ele. E aí eu queria perguntar pra vocês, por que esse filme é um filme que marca as pessoas? Qual é a grande questão por trás dele que consegue fazer essa marca? É um filme que é engraçado, porque ele, do grande público, às vezes ele não é nem tão conhecido, mas ele é um filme aqui no Brasil que ele tem esse espectro assim tão, sabe, maravilhoso assim de, ele sabe, tá de no imaginário, técnica, né? no imaginário, exatamente. Mas ao ponto de atingir a cabeça de um cara que tá lá na Coreia estudando cinema e tal, e de repente um filme que tá falando de cangaço, tá falando de Lampião, tá falando de Antônio Conselheiro, Canudos e tudo mais, e isso vai bater num cara lá fora, assim. Qual é a magia? O que foi que o Glauber colocou aqui pra marcar as pessoas, na opinião de vocês, né? E aí, Daniel, qual foi o truque? Não, então, eu tô pensando, eu acho, resposta. eu vou dar uma resposta aqui, obviamente, mas eu acho que é justamente a combinação do todo, né? Então você tem rompimento técnico, rompimento na técnica, na forma de fazer cinema, você tem algo de novo, né, uma proposta nova, junto com algo que retrata o seu momento, né, retrata, assim, fazendo até o próprio paralelo com o próprio Parasita, né, que a gente tá vivendo no momento. O Parasita é um filme super coreano, mas ao mesmo tempo retrata algo que faz sentido no mundo inteiro, que é que é a mesma coisa do Deus e o Diabo, né, a desigualdade, né, você ter poderosos determinando a vida de pessoas desfavorecidas que vivem na miséria. Então é isso, assim, você tá falando de algo que o mundo inteiro tá discutindo, você tá falando de algo que representa algo, que representa o que acontece no mundo, representa o Zeitgeist, que é uma palavra que eu gosto de usar, né, aquele momento que o mundo tá vivendo, mas que ao mesmo tempo permanece por muito tempo, porque são questões que são difíceis da gente resolver, e ao mesmo tempo com uma forma de filmar, com uma forma de fazer cinema que propõe uma ruptura. Então nisso você tem essas duas coisas juntas, né? Assim, a maneira, a linguagem e o que é dito, né? O como eu digo e o que eu digo são duas coisas importantes. Quando essas duas coisas são muito importantes, muito, muito importantes, e juntas você tem um filme muito marcante, né? Pra sua época e pra sempre. Eu concordo plenamente, eu acho que é exatamente por aí, né? Eu acho que a forma de você aprender a contar algo que é muito pessoal da sua cultura, de uma maneira que ela seja plural, sem ser vendida, tipo A Vida é Bela, né? Sem ser Roberto Benigni, né? E além disso, eu acho que a relação entre os dois filmes aí é a questão do exótico, quer dizer, eu acho que Parasita ganhou o público brasileiro, ganhou o público ocidental pelo exotismo, não pelo exotismo de, nossa, vamos conhecer a Coreia. Não é esse exótico romântico, né? É um exótico que você fala, porra, mas o cara tá lá do outro lado do mundo e ele passa por uma realidade que pra mim é idêntico, quer dizer, eu sei o que é isso, eu sei o que de repente é morar num porão, eu sei o que é perder tudo por causa de enchente aqui em São Paulo todo o tempo, né? Eu sei o que é tentar construir uma vida por vias tortas, ainda que eu tenha as intenções mais nobres segundo a minha própria moral, né? Eu acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol é tudo isso. Eu acho que a partir do momento que
uma outra cultura toma contato com um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol, a primeira coisa que vai saltar à vista, além dessa ruptura clara, desse estranhamento que vai causar, eu acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol ganha muita força justamente por tratar de algo regional numa linguagem absolutamente plural, né? Numa linguagem que pode ser compreendida aqui e na Coreia. O próprio Bong Joon-ho que o diga, né? Exato. E essa questão, né? Porque assim, apesar da gente estar falando de Antônio Conselheiro, de Lampião, de Guerra de Canudos e tal, do filme ter sido filmado no Nordeste brasileiro e tal, o discurso que ele imprime é um discurso que vai refletir justamente sobre a religiosidade, né? Então ele vai questionar isso, ele vai questionar quão a gente está entregue a essa fé e o quão essa entrega se torna cega em determinados momentos. Exato. Então, assim, esse questionamento que ele faz é um questionamento legítimo para qualquer civilização, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Porque a gente vai ter cada um tem a sua religiosidade, cada um vai saber ali onde que o calo aperta. Mas quando você assiste um filme desse, em que você se propõe a pensar como o Glauber quer que você pense, que é justamente essa questão de sabe, para onde que as coisas estão caminhando, até que ponto que esse personagem ele vai se entregar para esse movimento aqui e tal. Você consegue trazer essas reflexões para o seu dia a dia, então isso acaba sendo interessante e acaba sendo realmente plural. E para mim, o Glauber só tem um problema, cara, um problema só. Só um? Você tá bonzinho então, só hein? Um. Eu acho que o Glauber morreu muito cedo, meu. O Glauber morreu com 41 anos. Isso é um problema realmente complicado, né? 42. Ele tinha uma coisa que ele falava, né? Que ele não ia viver muito, ele tinha uma coisa... Ele era a reencarnação de Castro Alves, né? Castro Alves morreu com 24, ele morreria com 42. Isso, é verdade. Eu acho muito louco isso. Não, é sério, é muito curioso pensar que uma pessoa tão, né, que com 25 anos estava lá fazendo Deus, Diabo das Terras do Sol, tão efervescente, né, na cabeça e teve essa, sei lá, essa visão, vai saber se é algo realmente, né, realmente místico ou não, mas enfim, é muito louco pensar nisso. Sem dúvida alguma. E aliás, antes de morrer, ele fez o que pra mim é o melhor filme dele, por muito, assim, que é A Idade da Terra, né? A Idade da Terra, que é maravilhoso, mas é mais indigesto do que qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa já fez na face da Terra em termos de cinema. Não. Porque é uma colagem, né? É qualquer coisa, é um ensaio, é um discurso, é um drama, é uma comédia, é tudo, né? Então, antes de falecer, pelo menos ele deixou pra gente assim, um belo testamento da obra dele, né? Que é uma síntese da obra dele. Cara, acho que fica aqui o nosso convite, né? Pra quem não assistiu, que assista Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme que tá aí tá na veia do cinema brasileiro, né? Tá na história do cinema brasileiro. Eu acho que faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura e é um filme que, acima de tudo, transmite esse nosso DNA tupiniquim, né? Porque ele vai trazer essas histórias, sabe, que estão impressas realmente no nosso convívio, em como a gente entende também a sociedade hoje e tal. E é um filme muito atual, né? O pessoal tem batido muito aqui na gente, né, Dani? Porque a parte da política, que falam que a gente tá colocando política em tudo. E de repente... um podcast de cinema, né? Se não vai por política, você não faz, né? Pois é. Não, a arte é um ato político, né? Quanto mais rápido a pessoa aceita, menos ela sofre, entendeu? Qualquer obra de arte que se preste à obra de arte é um ato político, porque o artista está se colocando, e quando você se coloca, você já está realizando um ato de política, né? Exato. Que diga o expressionismo alemão, né, Dan? Que diga o expressionismo alemão, sempre. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano
plano detalhe aqui da semana, né? O momento que a gente tem aqui, né? Pra gente dar aquelas dicas pra você aproveitar melhor sua semana. Obviamente que uma dos planos detalhes aqui mais que a gente vai pedir hoje vai ser justamente você assistir, né? Esse clássico brasileiro pra dar aquela força, né? Pro cinema brasileiro é sempre bom conhecer um diretor, né? Também fez história no cinema brasileiro. E pensando nesse diretor, eu queria dar meu primeiro plano detalhe aqui, que é um podcast do Nexo, e eles fizeram um episódio que se chama Como Começar a Ver Glauber Rocha. E é um episódio muito bacana, porque eles vão conversar com vários historiadores, várias pessoas lá que conhecem, né, a história do Glauber e tal. E é um podcast inteiro falando de Glauber Rocha. Então eles vão explicar quem é esse cara, o que ele queria fazer, quais eram as intenções dele, seu movimento, seu pensamento e tudo mais. É interessantíssimo pra gente ver quem foi essa figura que surgiu de uma maneira tão impactante no cenário nacional e nos deixou também de uma forma tão rápida, né? Passou por todo esse período, né, de ditadura, foi pra fora do país e tudo mais, e acabou morrendo cedo, com 42 anos, como a gente já falou aqui. Então vale a pena para quem quiser conhecer a história desse diretor incrível que a gente teve. Outro plano detalhe relacionado aqui, né, com o tema é um vídeo do Nerdologia que se chama Guerra de Canudos. É um vídeo curtinho, menos de 10 minutos, e eles explicam o que foi a Guerra de Canudos, como é que ela aconteceu, o estopim dela, né, quem foi o Antônio Conselheiro e tal. É sensacional mesmo. E aí vou emendar nessa Guerra de Canudos um outro podcast que se chama Sertões. É um podcast que eu já indiquei aqui uma vez, mas eu acho que vale a pena para você que gosta, né? Você que tem vontade de conhecer mais da nossa história. Esse podcast Sertões, ele é dividido em vários episódios também e vai falar com vários especialistas e tal, e destrinchar um pouco justamente sobre a Guerra de Canudos, né? Com base no livro do Euclides da Cunha e tudo mais. Vale a pena. E por fim, meu último plano detalhe, 4 planos detalhes hoje, eu tô cheio de dica para dar aí para as pessoas. É um mais para dar uma relaxada. É um canal que eu descobri recentemente aí do YouTube, que é do Johnny Su. O cara tá com 45 mil inscritos no canal dele, mas é muito bacana porque é um cara que vai falar sobre técnicas de filmagem, né? Ele ensina algumas coisas de filmagem, então ele vai falar sobre lente, sobre câmera, dá dicas de como gravar. Ele vai falar sobre programa de edição, compra de câmera e tudo mais. É um cara que tem uma linguagem muito direta, muito simples, assim. É fácil de entender as coisas que ele fala ali e tal. E eu acho que para quem quer começar a entender um pouco mais sobre essa parte técnica, né, do cinema, que para mim é uma parte até difícil às vezes, assim, né, que vou falar de lente, abertura e tudo mais. Eu gosto muito de ver esses vídeos porque você acaba entendendo um pouco mais. Então ele vai falar, por exemplo, o que é um storyboard, daí ele vai falar sobre lentes, vai mostrar ele indo, sei lá, fazer um clipe, gravar um clipe e tal. E é um garoto que tem aí uma qualidade de filmagem, assim, muito boa, assim. Ele tem uma estética muito, muito bacana mesmo. Fica essa dica aí de canal do YouTube, se você quer se aprofundar um pouco mais nisso. E são esses meus 4 planos detalhes aí. 2 podcasts, um vídeo do YouTube e um canal do YouTube. Doni, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe aí pra esse podcast aqui? Falando aí sobre Glauber Rocha e tudo mais. Legal, vou fazer alguns planos detalhes aqui também, não tantos, prometo. Mas primeiro eu queria convidar vocês a conhecerem o Glauber Rocha, escritor, né? Porque o Glauber, ele era uma pessoa que produzia muito e não produzia só filmes, né? Além dos roteiros não filmados que ele deixou, ele publicou em 1978 um livro chamado Ribeirão Sussuarana, que é um romance, né? Um romance à moda de Glauber. É um romance que mistura aí misticismo, que mistura Guimarães Rosa com Getúlio Vargas, próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, com a morte trágica da irmã dele. É um romance febril que foi lançado em 78 pela editora Record e depois, em 2012, foi republicado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, tem uma edição nova aí para vocês conferirem, mas em sebos vocês ainda acham o original, inclusive, né? Um livro, inclusive,
não compreendido à sua época, mas muito afinado com a literatura de vanguarda, com a literatura experimental, dialoga com James Joyce, inclusive, né? O próprio título já faz referência a James Joyce, a questão do Ribeirão, né? Então vale a pena vocês conferirem Ribeirão Sussuarana. E ainda nessa toada de livros e textos sobre o Glauber, já aproveito para fazer o meu merchan aqui. No ano passado eu lancei um livro chamado Cinefilia Crônica, comentários sobre o filme de invenção, em que eu reúno vários ensaios a respeito de momentos de invenção na história do cinema. E tem um capítulo dedicado ao cinema brasileiro, em que eu falo das obras menos conhecidas do Glauber, né? Entre elas o próprio Ribeirão Sussuarana, e depois falo um pouco também sobre o primeiro curta-metragem do Glauber, que é o primeiro filme dele, que se chama Pátio, né? De 1958, 59 ali. Também comento um pouco sobre a Idade da Terra, como eu já falei, né? Então, quem tiver interesse em conhecer, pode entrar no site da editora, que é www.desconcertoseditora.com.br. Daí tem lá o livro à disposição para vocês conhecerem um pouco mais e adquirirem, né? E por fim, ainda também incluindo o Glauber, eu quero recomendar que vocês conheçam o canal do YouTube Cinemascope, né? O Cinemascope é um canal para o qual eu colaboro e do qual eu já faço parte há 4 anos, e logo no comecinho da minha participação, a gente gravou uma série gratuita chamada Cinema Brasilis, em que eu conto a história do cinema brasileiro inteira, e lá tem um episódio que é dedicado ao cinema novo e ao cinema do Glauber, né? Então, no YouTube, Cinemascope TV, tem vários vídeos lá para todos os gostos, tem vídeos a respeito de, tem resenhas e estudos sobre filmes mais contemporâneos, tem filmes mais clássicos, tem expressionismo alemão, e tudo que vai a reboque. Então são essas 3 dicas aí que eu tenho para passar para vocês nesses planos detalhes. Cara, sensacional, sensacional. Lembrando que tudo que está sendo falado aqui vai ter link aqui no post. Então, não peguei aqui e tal, acessa o post, vai ter lá, você vai clicar, já vai direto pro site e tal, para comprar o livro do Doni, para ver aí o canal, né, no Cinemascope e tudo mais. Dani, e você, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Eu queria ter vários, mas eu andei trabalhando tanto nos últimos dias que eu não tive tempo de consumir muitas coisas. Mas eu vou indicar 2 coisas, enfim, que se conectam de alguma maneira, talvez pelo menos a primeira se conecta muito, né, na verdade. Então, assim, primeira coisa, eu tô relendo um livro que eu acho pela 3ª vez, e eu sempre tive dificuldade de dizer qual é o meu livro preferido, e eu tô quase determinando que este é o meu livro preferido de todos. Que é o Campo Geral, mais conhecido como Miguelin, né? Do livro que é mais encontrado como Manuelzão e Miguelin, do Guimarães Rosa, né? Tem muito a ver com sertão, óbvio, né? Não tem como falar de sertão sem pensar em Grande Sertão Veredas, por exemplo, que é outro livro sensacional, que eu tenho até tatuagem, né, da frase do livro. Apesar de ter a tatuagem da frase do Grande Sertão Veredas, eu acho que o meu preferido é o Miguelin, especificamente o Campo Geral. Então vou indicar para as pessoas esse livro. Quem não leu, leia. Se quiser, enfim, é aquilo, né? Claro, tem a outra história do Manuelzão e tal, é ótima, tudo, né, do Guimarães Rosa é maravilhoso, mas essa do Miguelin especificamente, pra mim, é um negócio, assim, de uma simplicidade, de uma sabe, assim, de uma emotividade tão sensacional, que eu acho que enfim, é fenomenal, assim. Então, fica aí o livro, obviamente muito comentado, muito falado, mas sei que tem muita gente que não leu. Enfim, se você quiser pensar sertão e tal, apesar desse ser um outro tipo de sertão, né? Mas enfim. E a outra dica é a de um filme que ganhou até o grande prêmio do júri em Cannes, e que tá na Netflix. Ele foi comprado pela Netflix, ele é considerado um original Netflix, porque ele tem o selinho lá, que é o Atlantique, ou Atlantics em inglês, né? Que é um filme francês e senegalês que se passa todo no Senegal. E é muito louco, assim, ele é muito interessante, ele tem uma história super curiosa e diferente, ele tem umas coisas de fantástico, sabe? Aquele realismo fantástico, uma coisa, é muito louco, ele vai tomando uns rumos que você não espera, e ele fala de imigração, ele fala de problemas, enfim, relacionados, né, a toda essa crise imigratória, mas de uma forma, do ponto de vista de uma menina que tem um caminho super interessante que ela percorre, é super bonito, assim, um filme super
interessante, tem um tempo bem... O tempo dele é relacionado com as ondas do mar. Enfim, é um negócio super interessante, super... Enfim, super diferente, né? E dirigido por uma diretora, enfim, que acho que merece atenção até por ser jovem, por já ter ganhado um grande prêmio. Então ela tem aí toda uma diretora para se acompanhar, né? A Mati Diop. Então, enfim, é esse o meu segundo vídeo. Chegando no final do podcast Cinemação 354, falamos aqui sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tivemos aqui a participação do Doni, que veio aqui. Doni, queria agradecer sua presença aqui com a gente, foi demais, a gente é fã do seu trabalho, fã de você como pessoa, a gente adora realmente, foi um prazer gigantesco ter você com a gente lá no Cecine Pod, mas foi um prazer maior ainda ter você aqui no Cinemação, porque lá a gente às vezes não consegue sentar e conversar, né? E aqui a gente pode... Impossível, né? Eu passei 15 anos trabalhando nos museus, Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida. O produtor cultural não tem vida cultural, meu amigo. Esquece. Você quer ter vida cultural? Vai fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar com produção cultural. Exatamente, cara, porque olha, a gente não conseguiu, mas a gente já tinha aquela vontade, assim, então agora como a gente conseguiu essa aproximação, né, por causa do evento também, a gente, vamos chamar o Doni e tal, e cara, obrigado por dispor o seu tempo aí pra conversar com a gente, foi fantástico, adoramos, e vamos te utilizar mais vezes aí ao decorrer do ano. Por favor, eu até brinquei aquele dia no encontro e volto a brincar aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Eu não tenho um podcast pra chamar de meu, então eu tô avulso. Me chamou, eu tô participando. Pô, já vai ter agora. A gente pode chamar o Cinemação de seu já. Quando quiser, é só falar, só é abrir a porta. Super obrigado, maravilha. Valeu, Dani, obrigado também pela presença hoje aqui, mais uma vez, mais uma edição. Muito bom falar de filme clássico, muito bom falar de filme clássico brasileiro, muito bom falar com o Doni, com o Rafa, com todo mundo que tá ouvindo, e é isso, lembrem-se que nem Deus e nem o diabo, né, a terra é do homem, do ser humano. E que mais fortes são os poderes do povo. E mais forte é o poder do povo, e é isso. Verdade, isso aí. O podcast Cinemação 354 fica por aqui e a gente se vê. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.